Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Júlia, Aline. Ailton. Deve estar indo para casa, né, amigo? Estão me ouvindo bem? Hoje eu vou fazer com fone pra gente ver. Você gosta também, Aline? Eu adoro essa banda. Vamos lá. Vamos ao assunto. Oi, Cláudia. Eu vou desligar aqui. Deixa eu começar com um tema tão temido, né? Gente, eu separei esse conteúdo sobre os sabotadores invisíveis do emagrecimento. Mas, como assim invisível, Nutri? Isso. Nossa, mas de novo você vai tentar, de novo você vai querer emagrecer, de novo você vai entrar na academia. E essas vozinhas, gente. Voltou, gente? Aline, Karina, Daiane. A Aline tá aí firme e forte. Então vamos lá. Esses sabotadores invisíveis, gente, ele vem também do livro Inteligência Positiva. Depois vou colocar o print nos meus stories para vocês verem. Dá para comprar pelo Amazon, eu comprei online e já dá para ler rapidinho. É um livro bem tranquilo. E tem também o teste e fala detalhadamente de cada sabotador. Então vamos lá. Nós temos os dois lados do cérebro, certo? O nosso lado emocional, que é o nosso lado esquerdo, e o nosso lado direito, que é a parte do sábio. Então ele explica que esses dois lados são responsáveis por criar esses sabotadores e eles são criados ainda na infância. Então, gente, há anos que a gente vive com esses sabotadores e não sabia, né? Não tinha ideia, é só assim mesmo e tá tudo certo. E não, a gente consegue mudar e calar os sabotadores um pouquinho. Então, vamos lá. Então, são 9 tipos, né? A gente tem o crítico, que é aquele que sempre vai estar ali, na nossa orelha. Diz que você não consegue. Ele vai falar que o que você fez não é bom o suficiente. Às vezes você cometeu um erro na semana passada e aí você continua revivendo esse erro, sofrendo com aquilo ali, né? Então essa é a voz do nosso crítico, que ela é muito alta na nossa vida. E nós temos aí os 9, que são o prestativo, o insistente, o hipervigilante, o controlador, hiperrealizador, hiperracional, o inquieto, a vítima e o esquivo. E aí, qual que é a neuroquímica do crítico? E os circuitos cerebrais, neurais, em relação às respostas emocionais que ele vai trazer pra gente. É bem complexo, gente. Isso vocês vão falar, por que a Marília tá falando? O que tem a ver com emagrecer? O que tem a ver com a minha barriga? Mas calma aí que vocês vão entender o que eu tô falando. O engajamento social, né, dele, isso envolve o crítico.
E o lutar e fugir. Por que lutar e fugir? Porque a gente sempre vai estar batalhando contra alguma coisa que a gente não sabe o que é. Mas o que é esse meu... minha sede de emagrecer ou a minha sede de praticar exercício físico? E aí isso faz com que aumente o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse. Quem é meu paciente sabe que eu falo isso muito em relação a esse hormônio. E aí o que ele faz? Ele faz com que aumente a nossa noradrenalina e a nossa dopamina também. E o cortisol é o que atrapalha o processo de emagrecimento. Então é como que se cada vez que a gente pensasse naquele erro que a gente cometeu na semana passada, né, naquela coisa que você fez no seu trabalho ou brigou, enfim, fez alguma coisa, e aí você fica revivendo isso e aí aumenta esse hormônio do estresse. E aí vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, porque o cortisol faz com que aumente a sua gordura corporal, tá? Porque é um hormônio de fuga. Então ele vai, tipo, ai, tá acontecendo alguma coisa, então vamos aumentar a gordura aqui pra gente poder sanar esse problema. Então, olhem só como a nossa mente é muito importante nesse processo de emagrecimento também. E aí o congelar, que é o nosso estado permanente de tensão, insatisfação, mal-estar, cansaço, estresse, taquicardia e contração muscular. Tudo isso, gente, pode vir pelos sabotadores, né? Então, alguns pacientes que já passaram comigo nesse isolamento, que, né, já tá aí 4 meses, relataram isso. Nossa, Nutri, eu tenho taquicardia, nossa, eu não tô conseguindo dormir. Isso tudo pode ser pelo crítico, né? Pelo seu sabotador, que pode ter um mais alto que o outro, e aí vocês precisam fazer o teste para ver qual que é o seu. Se o seu é o hipervigilante, por exemplo, que vive com aquele medo, com aquele terror, isso vai aumentar, tá? Então, ou seja, gente, cheguei aí no ponto. Não adianta a gente só olhar pro pobre coitado do carboidrato. Não é só ele que vai fazer mal para você e vai te engordar ou vai te emagrecer. Ele não é o salvador da pátria. Claro que a gente tem que sim ter consciência de um alimento mais nutritivo. A gente tem que ter consciência de que se eu comer todo dia uma barra de chocolate, o meu emagrecimento nem vai vir, dependendo do seu gasto calórico. Então a gente tem que ter consciência sim de uma alimentação saudável, né? De uma alimentação que vai te realmente suprir suas necessidades também, mas a gente tem que ter a consciência de que vários fatores interferem, né? Muitos fatores, e, inclusive isso, dos sabotadores invisíveis que a gente acha que nem tem, nem existe mais. Existem. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Quando, no teste, gente, eles... qual que é a ideia? Nós temos o QP, que é um percentual que a gente vai viver mais tempo. Então, o ideal pelo teste é que você esteja no seu sábio, né? O lado sábio, que é o lado direito, mais tempo. Por quê? Porque a gente vai ter consciência, a gente vai estar, vamos dizer que a gente vai estar ligado que aquele sabotador crítico
pode acontecer, né? Ou então você tem aí um sabotador mais alto de hiperrealizador. Então você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e você deixa as coisas que para você são importantes. Poxa, é importante para mim treinar. E por que que eu me sobrecarrego de uma tal forma, invento de fazer um monte de coisa no mesmo dia que não são necessárias? E aí eu me saboto. Ou então eu deixo de preparar uma refeição que para mim vai ser mais nutritiva para comer um x-salada que sei lá quem fez e pedir pelo iFood. Pode acontecer? Pode, gente. Pode acontecer. Ninguém aqui tá punindo, falando que não pode. Já aconteceu e deu. E agora mesmo no isolamento, tem uns 20 dias, meu marido pediu o lanche e eu comi e tá tudo certo. No outro dia você corre atrás do que... Oi, Tati, Bruna, Eliabe. Deixem as perguntas pro final, tá, gente? Vão aí juntando que depois eu vou abrir para as perguntas também. Então, e tá tudo bem, né? Claro que você tem que ter consciência disso. Todos os dias isso vai te levar para o quê? Qual é o seu objetivo, afinal? É você ter um emagrecimento saudável, que você consiga, ao mesmo tempo, manter? Que essa é a ideia. É o que eu sempre falo em consulta. Gente, a ideia não é eu ficar aqui de babá. Não sou babá de ninguém. A ideia é que você tenha uma alimentação nutritiva, que você consiga ter o resto da sua vida. E tá tudo bem. Um dia você ir no aniversário, um dia você vai no churrasco, você vai, come. Não precisa comer desesperadamente, porque sempre vai ter aquele alimento. Até eu postei uma caixinha de perguntas para vocês e muita gente respondeu que melhorou, que tá sabendo lidar com o final de semana, né? Porque tá ali o alimento. Hoje, se eu quiser comprar pizza, eu consigo. E vai chegar aqui a pizza na minha casa tranquilamente, né? Então, isso é muito interessante de você ficar, não ficar guardando aquilo. Eu vou comer só no final de semana, que é só o final de semana, e aí entra recompensa, entram vários aspectos também, né? E qual que é o outro ponto de atenção, gente? Que todo o fato, ele é neutro. Aí vocês vão falar, como assim, Marília? Aconteceu uma tragédia na minha família, que aqui ele cita a morte. Então, eu perdi um ente querido, e como isso é um fato neutro? Mas é um fato neutro. Cada um que vai dar um sentido maior ou menor para aquele fato. Então, o exemplo da morte. Poxa, não gosto nem de imaginar, é um assunto que a gente não quer pensar quando algum ente querido nosso morre, né? Falece. Mas, o que a gente pode fazer? Você vai ter ali o seu luto, poxa, era uma pessoa querida, gostava muito, amava muito, mas não tem o que fazer, eu não posso viver aquilo ali eternamente. Eu tenho que ter o meu lado sábio, ativo e falar, poxa, tá, essa pessoa faleceu, ela tinha isso na minha vida, fazia parte, eu morava com ela, enfim. Mas e aí? Tá? Tem lugares que eles ficam um ano, se eu não me engano, não sei se é aqui no Brasil, gente, depois eu olho de novo, que ficam um ano inteiro usando roupa preta. E já no México, eles fazem como se fosse uma festa para quem faleceu, porque é uma etapa que acabou, né? Dependendo da religião também, né? Na minha religião, assim, faleceu, tá melhor que a gente, porque aqui a terra é uma bagunça. Então, se faleceu, tá lá com Deus e tá tudo bem, entendeu? Então, a gente tem que aceitar. Claro que a gente sofre, chora e faz parte da vida. Só que aí você não pode acabar estendendo isso também, porque aí vem os seus sabotadores. Peraí. Deixa eu ver aqui qual mais. E aqui, gente, eu vou falar sobre o sabotador mestre. Ele tem a predisposição de enxergar sempre o lado negativo e sempre o pior. Nossa, então você vai começar uma dieta.
né? Aí vem lá o pensamento, ah, mas aí seu marido não vai te ajudar, mas aí você tem filho, quando a gente tem filho tem doce em casa, e aí tem a festa do fulano que vai ser o mês que vem. Gente, eu já ouvi cada coisa no consultório pra pessoa justificar pra mim o porquê que ela não emagreceu. Eu já ouvi muita coisa de marido, do trabalho, até no trabalho, não, Nutri, mas sabe o que é lá no meu trabalho? Todo mundo gosta de doce. E aí a pessoa sabe que eu tô fazendo dieta e aí ela vai me dar um doce. E eu não consigo resistir. Gente, doce vai ter em todo lugar. Mas o problema não é o doce, né? Você é que tem que saber, poxa, eu posso comer o doce agora? Posso. Eu quero comer o doce agora? Não. Então não precisa comer. Leva o doce para sua casa, deixa lá. Se é perecível, você dá para outra pessoa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não precisa arrumar. Agora que vocês vão saber, até quando a gente não sabe das coisas, somos inocentes. Então, depois que a gente sabe, né? Como você vai falar que você não sabia disso? Agora vocês sabem que existem esses sabotadores e vocês precisam, né? Se te interessa, se você quer que a sua vida seja melhor daqui pra frente, você vai ter que estudar sobre isso para você entender, poxa, eu posso melhorar a minha mente? Não acredito. Eu, gente, sou uma pessoa assim. Eu já ouvi falar de sabotadores, mas na época eu não me atentei. A pessoa que falou sobre os sabotadores pra mim, ela falava que era duas frangas. Uma franga falava coisa boa, outra franga falava o negativo e a gente tinha que escutar só a franga boa. Ela me explicou desse jeito, mas a gente já tinha uma leve ideia. Mas a partir do momento que você passa, né, você não se atenta mais a isso, enfim, sumiu. E aí agora eu ouvi, e aí mais para saber qual realmente é o meu, para eu trabalhar qual é o meu sabotador mais alto, né? Então, gente, esse sabotador mestre, ele é o autocrítico, que tem a ver conosco. Ele se atormenta por erros atuais e erros do passado. Então, coisas que você fez há 10 anos atrás, ele vai vir falar, mas lembra, Marília, que você fez aquilo. Você vai falar, poxa, mas eu errei e tá tudo bem. Eu já me perdoei por esse erro. Que isso também é bem importante. Porque vai vir falando sobre isso. Mas, poxa, eu já me perdoei, eu já perdoei a pessoa se ela me feriu do erro. Ou se eu fiz mal a alguém, eu já pedi perdão. Então não tem por que ficar vivendo isso. E vamos pra frente. Sempre vai vir esse autocrítico. Poxa, mas há 10 anos atrás você ia lá no... Qual que tava? Vigilantes do Peso. E aí você fazia lá a dieta do ponto, não sei o quê. E agora você vai tentar de novo, você não vai conseguir. Isso daí você vai errar. Ou então você já passou com a Marília há 3 anos atrás. Pra que você vai lá nela de novo? Ela vai te dar uma dieta e você não vai conseguir seguir. Então, isso é o nosso sempre sabotador falando que não vai dar certo. Então, se vocês estiverem muito alto aí, vamos trabalhar. E aí, como eu já expliquei para vocês, quimicamente é como a gente estivesse vivendo aquilo de novo. Aquele cortisol vai aumentar de novo e te atrapalhar. Os outros, então, ele se concentra no que está errado. No outro. Então, ao invés da gente apreciar, a gente vai sempre querer comparar. Ah, mas o marido da fulana não faz isso. O marido da Beltrana é desse jeito e aquele outro. Em caso de relacionamentos, né? Que aí sempre tem uns memes que falam, a grama do vizinho é mais verde. E realmente é. Porque se você ficar ouvindo o seu sabotador, você vai arrumar vários defeitos. No seu marido, no seu filho. Ah, porque o filho do outro é bonzinho, o meu não para quieto. E a gente vai sempre ficar comparando. E isso, gente, dói na gente. Você querer que o outro seja de tal forma e ele nunca vai ser. Porque ele tem a personalidade dele, ele tem os sabotadores invisíveis dele e cada um tem o seu. Então não adianta a gente ficar brigando com isso que vai ser pior. Então a gente sempre tem que olhar para quem? Pra gente.
Quem é responsável pelo seu sucesso, pelo seu insucesso, é você em todas as áreas da sua vida. Isso dói, realmente ouvir, dói. Mas é a verdade. Não adianta você falar, culpa do meu marido que ele compra pizza. Você come porque você quer, entendeu? Se você não quiser comer, tá tudo bem. Fala, ai marido, obrigada, não vou comer pizza hoje porque eu não tô afim. Não precisa, e às vezes nem precisa justificar. Ah, não tô afim, obrigada. E ponto. Eu já tive uma paciente que o marido dela comprava a pizza, só que ele chegava muito tarde do trabalho, trazia a pizza. E aí ela falava, Nutri, eu janto com as crianças. E aí quando ele chega com a pizza que eu mais gosto, eu já jantei. E eu não tô com fome. Então eu não vou comer a pizza. E aí eu deixo lá, no outro dia ele vai pro trabalho, eu dou um pra moça da limpeza, eu jogo fora, mas eu não como. Era uma escolha dela. Ele queria realmente sabotar ela aqui. Tem também os sabotadores externos, tá, gente? Eu vou trazer aqui pra vocês também. Mas aí ela não comia. Então ela tava responsável pelo emagrecimento dela. E ela emagreceu 10 quilos em um mês, porque ela realmente queria. E ela sabia que em qualquer momento ela podia ter a pizza que ela gosta e tava tudo bem. E aí a gente também, o sabotador mestre, ele tem culpa as circunstâncias, né? Que é o sabotador vítima. Insiste que uma circunstância, o resultado é ruim, uma vez, em vez de ter como oportunidade. Então, poxa, eu fiz que minha vida é muito ocupada. Então, ela prefere se fazer de vítima ao invés de falar, não, o que dá pra eu fazer, Maria? Me ajuda. O que eu posso melhorar? Às vezes uma coisa que a gente pode... Voltou, gente? É que demora pra aparecer pra mim. Como a barrinha da parte de cima não fico vendo. Voltou? Só minha vizinha aí. Gente... Oi, Elisane, tudo bem? Então eu vou falar aqui rapidinho. Eu desliguei meu Wi-Fi, que ele cai um pouquinho. Eu vou falar aqui para vocês sobre as dimensões das personalidades com os sabotadores. Então a gente tem a dimensão da independência, que é o controlador, o insistente e o esquivo. Temos de aceitação, que é o hiperrealizador, o prestativo e a vítima. E temos o de segurança, que é o inquieto, hipervigilante e o hiperracional. E aqui. Eu vou falar rapidinho, gente, porque senão... Aí que agora travou. Então, o crítico, ele sempre vai achar defeito em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias, como eu já falei, né, para vocês aí descrevi. Então, todo mundo tem esse crítico aí. O que a gente vai ter que aprender é diminuir o tempo que ele fica aqui, ó, buzinando na nossa orelha. Depois também eu vou colocar, ó, vai ter o teste para vocês fazerem qual é o sabotador cúmplice de vocês que tá no mais alto. Vai ter também os tipos, eu vou colocar. Vai ter o livro, tá? Para quem quiser comprar, eu comprei pelo Amazon Kind, que você pelo aplicativo. Eu comprei no sábado, eu acho. E aí na segunda já estava disponível. Paguei 26 e pouquinho, bem baratinho. Então vamos lá. E o que esse crítico ele vai causar? A culpa, o arrependimento, a vergonha, a raiva e a ansiedade. Gente, são sentimentos o quê? Ruins, péssimos, né? Para você ficar vivendo todos os dias. É horrível. Então, o controlador, gente, ele é aquela pessoa
inflexível, ele é confrontador, ele tem muita ansiedade e ele é muito impaciente. Tem uma sobrecarga muito grande. Então é aquela pessoa que você vai falar com ela, ela tá sempre desesperada porque vai acontecer alguma coisa, porque não pode ser, só tem que ser de um jeito e não tem outro jeito. É só o jeito que a pessoa quer e pronto, e acabou. Então é uma pessoa que ela quer controlar tudo e todos. Então é difícil você ficar perto de uma pessoa assim, porque não é por aí. O insistente, ele é o rígido de tudo ou nada. Não, ou eu vou fazer uma dieta que eu vou emagrecer 10 quilos, ou eu não vou fazer nada e pronto, acabou, eu vou continuar assim, com meu peso, insatisfeita. É esse tipo de personalidade. Aí ela se frustra porque não é assim, gente. Em 10 quilos eu não vou fazer uma dieta que eu tiro tudo e eu vou emagrecer 10 quilos e pronto. Não. E aí isso vai gerar o que nela? Frustração. Ou ela vai se estagnar e fica anos ali naquele mesmo peso ou aumentando o peso. Ou ela vai se ressentir. Porque, poxa, eu tô fazendo certo e por que que não dá certo? Também. E a raiva é o outro sentimento. O esquivo, ele vai sempre fugir das tarefas e conflitos desagradáveis. Então, é aquela pessoa que o mundo tá acabando, ela tá ali, ó. Eu não quero saber. Tá a pandemia do Covid, ela tá ali inerte. Nem de um lado, nem pro outro. E aí acontece aquele efeito bola de neve. Porque aí ela acaba descontando a comida, claro. E ela vem com a insatisfação, porque ela fica ali naquele mundo dela insatisfeita, mas ela também não consegue mudar, porque o sabotador dela tá num percentual muito grande na vida dela. O hiperrealizador, que é aquela pessoa obcecada, de sempre fazer, ela não tem a mente quieta, ela não consegue assistir um filme, ela não consegue ler um livro só e ficar ali lendo aquele livro, a cabeça dela tá ali, ó, o tempo todo. Ela anestesia o sentimento, então aconteceu alguma coisa e ela fica ali, ó, também fingindo que nem que tá, nem que não tá, e ruim também. Autoaceitação dependente do próximo sucesso. Então, às vezes ela é uma pessoa bem-sucedida no trabalho dela, na família dela, no casamento dela, mas ela acha que sempre precisa ter mais alguma coisa para ela se sentir completa, para ela aceitar que tudo aquilo ali na vida dela. Isso também é ruim. Ela não tem qualidade de vida porque ela sempre está fazendo alguma coisa. Ela nunca para e fala, hoje eu não vou fazer nada. Ela sempre vai estar fazendo alguma coisa, sempre vai estar inventando alguma coisa para ela fazer. O prestativo, ele coloca sempre as outras pessoas no lugar dele. E isso também é ruim, gente, porque, como eu já falei, que já ouvi de tudo no meu... Gente, eu tenho mais de 630 pacientes. Eu já fiz mais de quase 4.000 planos alimentares. Então, é muita gente que eu já ouvi, é muita história, é muita coisa. Oi, Camila. Oi, mãe. Agora que eu vi que minha mãe tá. Então, e o que eu já ouvi, a pessoa que ela é tão prestativa que ela deixa a vida dela, deixa ela por conta de filho, por conta de marido, de eu vou fazer uma dieta daqui 1 ano, sei lá, porque eu tô cuidando da minha mãe que tá doente, então eu não posso fazer uma alimentação mais nutritiva, eu tenho que comer o que ela tá comendo. Então aí você vê que a pessoa se abandona, ela se larga por conta de outra pessoa, mas não é, oi Fernanda. Então ela se larga, mas não é porque ela não sabe que aquilo ali é aquele sabotador que tá ali boicotando ela realmente. E ela cria relações de dependência. Então eu sou aquela pessoa que ela precisa, às vezes tá num relacionamento até que é abusivo, sei lá, mas ela tá ali porque ela depende daquela pessoa com algum sentimento ali. O vítima, que ele leva tudo pro lado pessoal, ele paralisa, ele gera tristeza e gera uma frustração. Então é o tipo de pessoa que também é difícil, porque você falou alguma coisa lá, mas ela tá falando pra mim, meu Deus, eu não sou assim, eu não sou desse jeito.
Ah, que mentira, ó vida, ó céus, ó azar. Então, é essa pessoa. Aí, por ela ser uma vítima, ela fica lá, parada, eu sou vítima, eu não tenho o que fazer, porque a minha vida é assim, a minha vida é assada, e vai ser assim para sempre, né? Desde que ela não saiba o quão poderosa é a mente dela para ela conseguir se livrar disso daí. O inquieto, que também é próximo ali do esquivo, que ele foge também das tarefas desagradáveis. Ele tem uma falta de foco, então às vezes fala, ah, não, mas eu preciso ter um foco, Nutri, só na dieta, eu preciso ter ali alguém no meu pé, que eu escuto muito, preciso ali ter alguém no meu pé. Mas como que eu vou estar no seu pé? Imagina se eu for estar no pé de todos os meus pacientes, o que vai ser de mim, né? Então, não tem como. A gente tem que trabalhar mais essa parte da mentalidade realmente para você atingir aí os objetivos. A concentração também perde muito rápido, né, daquilo ali que ela tá fazendo. A impaciência e o efeito bola de neve. É bem próximo ao esquivo. O hipervigilante é aquele que é uma ansiedade exacerbada, que não tem sossego nem na hora de dormir com aquela ansiedade. Ele fica pensando no próximo problema. Então, ele procura uma nutricionista para ajudar ele na parte da alimentação e tudo mais. Mas aí, ele pensa, mas aí se eu for na nutricionista, quanto que eu vou gastar no supermercado? Porque a gente tá no isolamento social, eu tô com carga horária reduzida. Eu não posso gastar dinheiro com uma dieta, com uma comida. Olha só, gente, o grau que é a pessoa. Não, mas aí, e se vem alguma outra coisa? E aí ela tem aquele pessimismo todo. Mas e se eu vou e eu não consigo fazer? Isso também é o que eu mais escuto. Não, mas e se eu não conseguir fazer? E aí? O que vai ser? Aí ela vai falar que a culpa é do nutricionista, que a culpa não é dela, ela não vai se responsabilizar também. Ele é uma pessoa cética e desconfiada, então ele vai ficar mais com o pé atrás. E ele se defende de um problema que ele nem tem. Então ele às vezes nem foi na nutricionista, ele nem fez nenhum processo, e ele já tá pensando no problema que vai ser comprar coisas diferentes para ele fazer a alimentação dele. Mas e não? Porque qual que é a ideia? Quem é que é meu paciente, por favor, postem aí. É comida, gente. O meu jantar aqui foi arroz, carne moída com mandioquinha. E é comida. A minha filha comeu, meu marido, só que eles comem feijão e eu não como. Então, eles comeram com feijão. E tá tudo certo. É uma comida, né? E nós temos aqui o hiperracional, que ele é inflexível também. Ele é intimidador. Opa, sumiu. E ele se frustra pelos outros não funcionarem do jeito que ele quer, do jeito que ele funciona. Então, eu já fui muito assim em 2013, gente. Eu atendia em consultório também, na academia mesmo, lá na Heltz, antiga Heltz. E eu me frustrava, porque eu fazia o plano alimentar, não era tão bonitinho quanto é agora, né? Porque os anos passam, graças a Deus, e a gente evolui, né, gente? E aí eu me frustrava, porque a pessoa vinha pra mim e falava, mas eu não consegui seguir o seu plano, eu não consegui emagrecer o tanto que você falou que dava certo. Então eu me frustrava, porque eu achava que a pessoa tinha que fazer o que eu tava falando ali pra ela fazer. E não é por aí, né? Não é. Cada um tem aí o seu sabotador e a gente tem que respeitar. Mas e aí a gente sabe de tudo isso? Vamos pensar que todo mundo aqui sabe qual é o seu sabotador mais alto. E é uma tarefa para todo mundo fazer, para a gente melhorar esse mindset em relação ao emagrecimento, em relação à nossa vida, a todas as outras coisas. Porque às vezes você vai até, vou mudar de trabalho, um exemplo. Mas aí vem aqui, o crítico. Não, você vai mudar de trabalho porque fica nesse mesmo, aí você já conhece todo mundo, né? Aí vem aquela vozinha ali que você não vai conseguir, que você não vai evoluir nesse novo trabalho. Então, pra tudo, tá, gente? Mas aqui eu tô falando do emagrecimento,
por conta disso. Até pelo que eu estou trabalhando também comigo e com os meus pacientes no grupo Emagrecer de Verdade. Então, para você ter a clareza de que por que a gente repete isso? Por que isso vem há anos? Para quem aí fez sentido o que eu falei, ou um pouquinho de cada sabotador, para me mandar aí, por favor, no chat. Então, quando você cai na real, você fala, gente, mas como que eu tô deixando isso acontecer comigo? Porque a gente não sabe. O que você não tem é pelo que você não sabe, né? Então, se você não sabia que isso estava sabotando o seu processo de emagrecimento, agora vocês estão sabendo. Então, vai ter que... Poxa, vamos lá ver um pouco mais sobre isso que a Marília tá falando. O distanciamento entre o seu sabotador e você. Então, você sabe que ele tá ali, mas a Fabi aí, ó, fez sentido, Fabi. E aí você vai ter, poxa, esse sabotador crítico tá aqui falando que eu não vou conseguir emagrecer. Mas eu sei que eu consigo, eu tenho todas as ferramentas, né? Eu tenho a nutricionista, eu tenho aqui... Sim, lembro de você, Fabi. Eu tenho a nutricionista, eu tenho aqui minha academia em casa que eu montei no isolamento social, eu tenho todo o conhecimento, então vamos à prática. Vamos calar um pouco esse sabotador e a gente vai colocar o modo sábio no modo mais alto, tá? Se questionar sempre por que isso tá te vindo pra você, o que tá acontecendo, qual que é a fuga aí que tá acontecendo pra querer te boicotar. E fortalecer o seu sábio, mudar a perspectiva. Então, poxa, se eu sei que o meu sabotador é o hiperrealizador, eu tenho que ter uma rotina, falar, não, até tal horário eu vou trabalhar, um pouco de cada. Aline, eu vou trazer em outra live os sabotadores externos também para vocês, fiquem tranquilos. E aí, vocês, tendo esses questionamentos, né, esses 4 que eu falei, a clareza, de por que isso se repete sempre, o distanciamento entre esse sabotador maior, né, tentar minimizar o efeito deles na sua vida, o questionamento, sempre se questionar. Mas por que você tá vindo aqui falar? A atividade que eu vou postar vai ser sobre isso, você colocar um nome nesse sabotador. E aí, quando ele vem falar, você vai falar, fulano, mas o que você tá vendo falar aqui na minha orelha? Eu vou sim conseguir. E você não vai me atrapalhar, né? Você não vai me sabotar mais, agora eu te conheço. Fortalecer o seu sábio e mudar essa perspectiva de ou vítima ou de hiperrealizador, enfim. Então, vamos lá. Explorar esses 5, são 5 poderes, né, do sábio, que é o nosso ajudador aí. Explorar com curiosidade e a mente aberta. Tudo que é um assunto novo, a gente fica meio bugado, né? Fala, meu Deus, e agora? Tipo, a Marília falando de sabotador invisível. Gente, o que tá acontecendo nesse isolamento social? Mas é um assunto que eu achei que caberia demais para falar aqui para vocês, para todo mundo que realmente quer emagrecer. Então, por isso que eu trouxe ele. E aí eu quero que vocês, como que eu posso explicar? Realmente queiram saber e entender sobre isso para melhorar a qualidade de vida, da sua qualidade de vida, desses sabotadores realmente que te atrapalham nesse processo de emagrecimento e em todo o processo da sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, com a sua família, porque aí você vê um pouquinho de cada. Então você vê, poxa, meu namorado, meu marido é esse aí. Então você vai saber lidar um pouquinho melhor também com as pessoas. Sim, de novo você vai tentar. É aquele sabotador crítico ali, Fabi, que tá ali o tempo todo. Nossa, mas você já foi lá na Marília uma vez, pra que você vai querer fazer de novo? Ai, que doideira, para de ser doida ainda. Fala assim, né? Tipo, aí você se considera doida mesmo. Porque você tá ouvindo aquela voz aí, você fala, ai, não, eu sou doida mesmo, né? Então deixa pra lá, vamos continuar assim, deixa a vida me levar. E não,
E não é por aí, não. Empatia com você mesmo e com os outros e levar a compaixão a qualquer situação. Todo mundo está fazendo com os recursos e o nível de consciência que tem, que é o que eu falei para vocês. Vocês não sabiam disso até hoje. Então tá tudo certo, você precisa se perdoar e falar, bom, agora eu sei, agora eu não sou mais uma inocente, então eu posso tratar a minha cabeça para ela me ajudar. Porque eu sempre falo, a cabeça e o corpo são a mesma coisa. Então não adianta a gente, ai, mas eu não consigo, porque a minha cabeça... Não, a gente tem que também tentar controlar. Oi, Fabrícia. Então agora vocês sabem, tá? Inovar e criar novas perspectivas e soluções para os parâmetros convencionais. Aí você fala, meu Deus, Marília, você tá muito... E aí a gente tem que pensar realmente, poxa, se o meu sabotador tá muito alto, se eu fizer, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, ele vai continuar. Vocês concordam comigo? Então vocês vão ter que ir mudando. O ideal é colocar 10 soluções para cada dificuldade sua. Então, poxa, eu quero realmente emagrecer, Marília. Então, a gente vai ter que colocar 10 soluções para você emagrecer e se manter saudável, né? Para que, então, qual que vai ser a primeira solução? Poxa, eu preciso reduzir a quantidade de doces que eu como, porque eu como 2 barras de chocolate por dia, eu posso comer meia barra? E aí, depois, ou 1 barra e vou diminuindo? Já é uma solução, certo? Então eu sei que eu tô comendo muito mais comida, que eu fico com a comida até aqui, fico passando mal, dá vontade de vomitar. Então eu posso reduzir um pouco a quantidade de comida, eu posso mastigar mais a comida, eu posso parar e respirar antes de comer a comida, porque às vezes você nem precisa, a gente tem algumas crenças também em relação à comida, que são, algumas não são muitas. O meu pai era um que falava, vocês têm que comer tudo o que tá no prato. E não, gente, não precisa. A Fabrícia mesmo fala que ela ama arroz, mas ela não tá comendo todo o arroz que tá no prato dela. Então, não que você tenha que comer toda aquela comida. Você se sentiu saciado, você para de comer e deixa ali, guarda para mais tarde. Eu achava que comida estragava tão fácil, que não, que tá com... como é que fala? Os antigos falam, né? Ai, tá com baba, tá com boca, não pode guardar que vai estragar. Não estraga, gente. Eu já deixei de um dia pro outro e comi a mesma coisa e não estragou. Às vezes mesmo a marmita vem arroz integral e eu não sou tão fã de arroz integral. Eu como um pouco, saciou e eu guardo, né? Então, como no outro dia e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a carne saciou, o legume saciou. E pra mim o carboidrato não é tão interessante. Pra mim. Mas tem gente que gosta de comer o arroz todo. Meu marido come tudo. O arroz, o feijão, mas porque é a preferência dele. Ele, olha lá, ele tá fazendo que ele realmente precisa comer tudo. Vem, Carol, vem que eu te ajudo. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso, de que algumas crenças de criança... Hoje eu lembro de uma prima minha, nem sei se ela tá aqui, que, gente, que judiação. Eu comia igual uma desesperada, gente, nossa, comida, a Marília tava lá sentada, esperando já. A mesa da minha avó era enorme, acho que tinham 12 lugares, aí eram os 12 netos dela, né, e sentava todo mundo e eu já tava, ó, a primeira, 11h30 da manhã eu já tava sentada lá, esperando o almoço. Aí eu ficava, vó, o que você fez de almoço? Aí ela sempre fazia o que a gente gostava de comer, então, batata frita. Ela fazia um hambúrguerzinho assim, que era uma delícia. Eu comia uns 4 hambúrguer. Sempre fui gordinha quando criança. E ainda vinham crenças que você tinha que comer tudo que tava no prato. Às vezes não tava cabendo mais e você obrigava aquela criança a comer. Eu tava fazendo isso com a Mariana também. Não, come mais, come mais. Não quero mais. Eu vou fazer a criança comer? Não. Diminui uma colher. E às vezes agora eu tô reduzindo a quantidade que eu ponho no prato dela para não forçar ela. Então a gente tem que inovar e criar novos
parâmetros para o convencional, né? Porque senão a gente vai continuar na mesma, tá? Navegar e escolher caminhos que se encaixem com os seus valores, que é o que eu acabei já falando antes de ler, né? Oi, Mari, a Fabi também entrou. Então, você às vezes está tem aquele valor ali, né? E eu vejo muito isso do arroz e feijão. Às vezes chega o paciente e fala: eu não ligo para arroz e feijão, Nutri. Pode tirar o meu arroz e feijão. Aí eu faço o cálculo, deixo ali um pão, deixo uma outra coisa e tiro o arroz e feijão do cardápio. Dá 2 dias a pessoa fala: Nutri do céu, eu não tô sobrevivendo sem o arroz e o feijão. Então aquilo ali é um valor que ela tem, é uma crença de que aquela alimentação ali é a que é realmente nutritiva para ela. Então, se eu tirar, pode ser que ela não dê conta de fazer a mudança que ela quer. Então, eu tenho que negociar. Oi, Pri, tudo bem? E aí, às vezes, eu não dou... se eu tirar, a pessoa não dá conta de se manter ali. Então, hoje, né, depois de 600 e tantos pacientes aos quais tenho muito carinho, eu consegui ter essa expertise de falar: poxa, se eu tirar, não vai dar certo. Então, eu prefiro deixar. Às vezes, essa pessoa mesmo que chegou e falou: eu não ligo para arroz e feijão. Eu falo: então é esse aí que eu vou deixar. Porque se eu tirar, a pessoa não consegue se manter. Ela, primeiro, às vezes nem é o arroz e feijão, tá, gente? Que aí a compulsão ela pode mudar para outros tipos de alimentos. Assim como eu já tive paciente que queria fazer uma low carb cetogênica, eu fiz o cardápio e eu não ligo para doce. E agora é uma pessoa chocolatra, de parar no mercado 10 horas da noite para comprar chocolate. Então tem muito disso também, você saber o que você aguenta fazer. Essa é a verdade. Até onde que para você ali dá. Passou daquilo ali, você vai dar uma surtada, vai querer matar alguém, então é até aí que a gente tem que chegar. E ativar e entrar em ação sem a interferência ou a distração dos sabotadores. Então, você sabendo o que te atrapalha, poxa, imagina se a gente soubesse disso há mais tempo, né? Eu vou fazer agora 33? 33 vou fazer, gente. E aí, se eu soubesse disso antes? Ó, que beleza! Quanto caminho já não tinha percorrido sem sofrer tudo isso de sabotador, né? Ia ser muito mais fácil. Então, agora a gente sabe disso e a gente vai entrar em ação, anulando aí esse sabotador que atrapalha realmente a nossa vida. Gente, eu acho que é aí. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu acho que era só. E sabotador é muito sabotador, não é? Fez sentido aí pra vocês? Me contem. Peraí, Carol, que eu já vou ver aqui. Babi, tudo bem, linda? Muitos pacientes queridos. Sim, gente. A Carol, eu queria fazer o jejum, mas aí passo mal sem o café da manhã. Meu estômago não aceita o ovo de manhã. Então, Carol, tá vendo como não faz sentido o jejum? Porém, o jejum, ele pode ser feito durante o dia, né? Aí vai de cada um. O jejum é um tema muito polêmico. Qualquer dia eu trago ele aqui, mas, por exemplo, pra mim, às vezes por acordar mais tarde e tudo mais, eu acabo só tomando café preto, que engana realmente a fome. E aí, almoço. E aí depois, filha, parece que é um buraco aqui, ó, que não tem mais fundo e aí eu quero comer toda hora. Porque pode gerar uma compulsão o jejum intermitente também. E às vezes a pessoa faz o jejum achando que ela vai
emagrecer, porém o corpo dela diminui a taxa de metabolismo basal e aí aumenta mais a gordura corporal, que é uma reserva que a gente tem. Então tem vários fatores aí que interferem no jejum também. E o ovo, Carol, se não tá dando certo, pula, amiga, vai, tem outras opções também, tem panqueca que vai ovo, tem panqueca doce salgada que dá pra fazer, crepioca. Hoje eu vi um que é, ai, eu vou fazer isso daí pra vocês morrerem de vontade. Põe o queijo, ela colocou o queijo, presunto, aí ela polvilhou tipo a tapioca assim e colocou o ovo batido por cima. Aí aquele queijo começa a fazer uma crosta e ela fecha. Então tem ovo, tem presunto, tem queijo e é por aí. Tem mais perguntas, gente? Aline, que bom que você gostou. Fez sentido aí alguns sabotadores. Todo mundo tem o crítico, tá, gente? Então, essa vozinha aí, pra quê? Você não vai conseguir. Isso aí todo mundo tem. Esse daí, e aí tem os amiguinhos, que são os outros 9. E aí a gente tem que dar uma controladinha nele e falar, meu filho, fica quietinho aí, que você tá ultrapassando até onde você pode chegar. E aí a gente vai pro lado sábio e deixar sempre ele mais alto na nossa vida. Senão acaba prejudicando mesmo. Água com limão, Carol? Depende de cada um. Se for pra parte de gastrite, refluxo, ajuda sim. Mas não é o... Autoestima atrapalha perder peso? Autoestima, Fabi, Carol, Carol, respondi sua pergunta. Autoestima, ela tem vários fatores também que influenciam, Fabi. Até pode ser uma live muito boa sobre autoestima, que a gente acha que a autoestima é só você se maquiar e emagrecer que tá tudo certo. E às vezes não. Às vezes não é. Então tem outros fatores que podem interferir. Para vocês terem ideia, em relação ao emagrecimento, né, e autoestima, pode ser, eu vi uma outra nutricionista falando que ela tinha uma paciente engenheira, e engenheiro normalmente trabalha com mais homens, né? E aí ela não queria emagrecer porque ela trabalhava com muitos homens. E aí ela não queria ser vista como um mulherão, como uma mulher. Ela queria ser vista como uma engenheira. Então ela não queria emagrecer. Então ela se sabotava dentro de um processo de emagrecimento porque ela não queria ser vista como mulher. Para ela aquilo ali ia atrapalhar o trabalho dela. Então veja como a autoestima acaba sendo importante, porém tem outras coisas além, entendeu? A Aline, eu coloco queijo, metade da banana, banana batida com whey. Fica uma casca. Aí eu adoro essas coisas crocantes, gente. Pão, panqueca, ai eu gosto. Queijo, então. Hoje acabou todos os queijos aqui em casa, foi complicado. Então, às vezes eu tô variando também o café da manhã. Eu coloquei na minha cabeça que o glúten não ia mais me fazer mal. E ele não está mais me fazendo mal. Olha só como a mente é bem importante. Porque às vezes eu quero comer pão, às vezes eu quero comer uma pizza feita em casa. E consigo. Graças a Deus eu consegui voltar a comer aos poucos o glúten quando eu quero comer. Igual eu comprei um pão, agora acho que é da Balduco, de fermentação natural. É maravilhoso o pão. O meu lanche da tarde foi um pão, um ovo mexido e coloquei no pão com requeijão e comi de lanche da tarde. Comer o queijo à noite é ruim? Pri, depende
do seu estômago, na verdade. Se você tolera bem gordura, se você não tolera bem gordura, mas não faz mal não. O queijo que eu mais como à noite é o gorgonzola ainda por cima, que normalmente é uma entradinha para tomar uma taça de vinho. Ah, eu quero, Fabi, que essa parte de PNL, de coaching, sempre me encantou muito. Eu já aplicava algumas coisas no consultório, agora vocês vão ver que vou estar muito mais. E eu também amo queijo, Pri. Ainda por cima casei com um mineiro. E aí quando a gente vai para Minas é a farra do queijo, que eu quero trazer todos os tipos, todos e mais um pouco. E eu amo queijo também. A nossa mente, gente, é surreal. E quando a gente consegue controlar, aí é só pra frente que vai, é só as coisas se realizando, né? E se a gente tem na nossa mente muito claro, então, tá vendo? Filho de mineiro, é assim mesmo. O meu marido não gosta tanto de queijos, mas a Mariana também gosta, mais ou menos, mas eu gosto mais. Gente, tá acabando minha live, meu tempo. Ó, 23 segundos. Um beijo pra vocês. Amei essa live. E vai ficar aqui no IGTV